Tá frio hoje, né? Eu não sei vocês, mas eu tava pedindo muito a Deus por esse friozinho. Tava sentindo saudade já de sentir o frio. Porém, eu aprendi uma coisa. Às vezes a gente fica com essas coisas, né, de eu gosto de frio, eu gosto de calor e etc. Mas eu sei que Deus, ele faz tudo perfeito. Eu gosto de frio, mas eu sei que tem muitas pessoas que sofrem com esse frio também. Aí o que eu aprendi a fazer? A orar por essas pessoas que sofrem no frio, porque algumas sentem dores, né, e coisas assim. Então a gente lembrando dessas pessoas é importante também. Eu creio que Deus, ele se alegra de nós. O importante é que nós aqueçamos nossos corações nesse culto. Por enquanto ainda não está quente o suficiente. Meu desejo é que nós saiamos daqui com os nossos corações aquecidos pela palavra de Deus. Amém, que bênção. Agora foi, que a gente saia daqui bastante feliz, entusiasmados, porque a palavra de Deus, ela vem aos nossos corações. E peço que você, em Êxodo, capítulo de número 4, reverência à palavra do Senhor. Leitura em Êxodo, capítulo de número 14, versículos de 1 a 4. Gostaria de reforçar aqui um recado. Hoje, após o culto, nós teremos uma reunião com os pais dos adolescentes que acamparão conosco. Na próxima quinta-feira, sairemos para o acampamento às 7 horas da manhã. Às 7 horas a gente sai, tá bom, meus irmãos? A gente não chega, a gente sai às 7. E para que tudo esteja bem certinho, tudo bem organizadinho, nós teremos, após esse culto aqui, uma reunião no Salão da Mocidade. Todos os pais aí dos acampantes estão convidados a participar. E os acampantes também. Por favor, tá certo, turma? Eles estão lá em cima respondendo que sim. Então tá bom. Êxodo, capítulo de número 14, versículos de 1 a 4, a Bíblia diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então o faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Pai querido, por mais uma vez termos a oportunidade gloriosa de estar na Tua casa. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, meu Deus, em tudo. Obrigado pelo Teu povo presente aqui, meu Deus, nesta manhã. E, Pai, pedimos, fala ao nosso coração, meu Deus. Nós viemos aqui porque queremos ouvir a Tua voz. E que a Tua palavra, meu Deus, ela ecoe livremente em nossos ouvidos e corações. E que saiamos daqui, meu Deus, decididos a viver uma vida mais próxima do Senhor. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Podem se assentar, meus irmãos, por favor. Licença. Embaraçados no deserto é o tema da mensagem dessa manhã. Esse texto em questão que nós lemos, ele vai narrar o fato, a saída do povo de Israel. Povo agora ex-escravo, que saiu do Egito. Após 10 pragas, Faraó finalmente então se decide e deixa o povo ir. Vão embora. Vão servir ao Deus de vocês. Saiam daqui. Foi o que Faraó disse. E o povo agora respirava ares de liberdade. Algo com o qual o povo sonhara durante 430 anos. Finalmente, então, havia se tornado realidade o sonho da liberdade do povo. E tudo isso caminhava muito bem, mas muito bem mesmo. Porque Deus, ele disse, antes de vocês saírem, peçam aos egípcios que deem a vocês ouro, que deem prata, que deem bronze, cobre, que deem roupas. E o povo do Egito, que era a principal causa das 10 pragas, para o povo deles, os egípcios deram todas essas coisas para os israelitas. Ou seja, Deus estava dando ao povo uma saída triunfal e tudo estava caminhando bem, até que eles chegaram ao deserto.
E quando eles chegaram no deserto, tudo mudou. Eu ainda não estou falando dos 40 anos de peregrinação do povo no deserto, mas eu estou falando de quando eles saíram do Egito e se depararam com o exército, com um deserto, e à frente deles, o mar vermelho. Tudo ali mudou. Por quê? Porque eles se viram cercados. Faraó se arrependeu, mais uma vez, da decisão que tinha tomado. E ele vai ao encontro da nação de Israel. E no versículo de número 7, a palavra de Deus diz então que Faraó tomou os seus 600 cavalos, ou melhor, 600 carros escolhidos. Carros esses que eram conduzidos, sim, que eram levados por cavalos. Ele tinha ainda outros carros, juntou todo o seu exército atrás do povo de Israel. E o povo de Israel, então, quando olha para trás, se depara com o exército egípcio vindo em sua direção. E quando eles olham para frente, o que eles têm diante deles? O mar vermelho. Mar esse, meus irmãos, que ele era fundo demais para se atravessar a pé e era comprido demais para se atravessar a nado. Ou seja, o povo estava de fato cercado, impossível de se cruzar também com todas as coisas que eles carregavam, os despojos que eles tinham conseguido do povo de Israel. Então, eles se encontram embaraçados no deserto. Uma das definições que o dicionário traz para embaraçado é misturado de forma desordenada. E quando eu li essa definição no dicionário, eu quase que pude imaginar o povo no deserto, desesperado, uns indo para lá, outros vindo para cá, alguns indo murmurar com Moisés, outros indo murmurar com outras pessoas, alguns querendo voltar para trás, outros querendo atravessar a nado. Eu quase posso ver essa dificuldade toda do povo. O povo se encontrou completamente desordenado, completamente embaraçado. Interessante que foi o próprio Faraó quem falou sobre o povo estar assim, aflito, atordoado, desordenado, desengonçado, desculpem a expressão, completamente embaraçados. E sendo assim, meus irmãos, quantas vezes nós não nos encontramos na mesma situação que a nação de Israel? Quantas vezes nós não nos sentimos também cercados por exércitos atrás, por um mar à nossa frente, e nós ficamos também em nossas vidas embaraçados. As coisas parecem sair do eixo, as coisas parecem então ficar desorganizadas. E quando isso acontece, o que devemos fazer? Algumas lições, esse trecho, ele vai nos ensinar. Algumas lições importantes e que prestar atenção. A primeira delas é que a perseguição não pode nos embaraçar. A primeira lição que devemos aprender é que a perseguição não pode nos embaraçar. Por quê? Meus irmãos, nós sempre seremos perseguidos nesse mundo. Eu sei que você que me ouve nessa manhã aqui, no templo, você que me ouve aí pela internet, nesta manhã, eu sei que você tem sofrido agora alguma dificuldade. E eu não preciso ter bola de cristal, eu não preciso ser vidente, nada disso. Eu só preciso ser humano. Porque todo ser humano sofre perseguições. Cada um de nós. E, meus irmãos, algumas delas são muito duras. Algumas delas, os inimigos se levantam por todos os lados. E a verdade é que para nós cristãos, isso não deveria ser uma surpresa. Eu fiquei muito impressionado, porque nunca tinha parado para pensar sobre isso. Uma vez, no púlpito da nossa igreja, o pastor Ebenezer pregando. E ele falou, meus irmãos, o normal da vida de nós cristãos aqui no mundo é termos aflições. A gente sempre pensa que é o contrário. A gente sempre acha que o normal é viver um tempo de bonança. A gente sempre pensa que o normal é viver um tempo de tranquilidade. Mas a realidade, meus irmãos,
é que nós não pertencemos a esse mundo. Muito pelo contrário, o mundo nos enxerga como inimigos. O mundo nos enxerga como pessoas indesejáveis. O mundo nos odeia. Nós estamos literalmente em campo inimigo. Como é que se tem paz e dias de tranquilidade no campo inimigo? Não tem. E quando esse tipo de coisa acontece, nós precisamos tomar muito cuidado. Alguma coisa está errada. Não é para estarmos em paz no mundo. E nem por isso nós precisamos desfalecer, porque não pode ser uma novidade para nós, porque o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele deixou claro desde o início, e nós conhecemos João, capítulo 16, versículo 33, de cor. No mundo tereis aflições. Isso é uma certeza que Deus deu para nós. Essa, meus irmãos, é uma daquelas promessas que não sai na caixinha. Só vem a segunda parte. Porque Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa parte sai na caixinha, mas o mundo tereis aflições, não. Mas é uma realidade. O Senhor Jesus Cristo já disse isso para nós no começo de todas as coisas. Então, nós não podemos nos embaraçar diante das perseguições, porque senão nós viveremos uma vida embaraçada, uma vida desorganizada, uma vida descontrolada. E nós não queremos isso, Deus não quer isso para nós, e nós não precisamos viver esse tipo de vida. Deus tem algo muito melhor para nós. Sabe por quê? Enquanto a nação de Israel pensava que o cerco egípcio era o fim de todos eles, a nação de Israel, ou melhor, Faraó e os soldados egípcios, eles pensavam que os israelitas seriam uma presa fácil. O que está acontecendo aqui? A nação de Israel olha para trás, os egípcios estão vindo. Eles olham adiante deles, eles têm o mar. Eles se desesperam porque acham que tudo está perdido. Essa é a visão do povo de Israel. Tanto que eles até falam para Moisés, foi para isso que você nos trouxe? Para morrer no deserto? Era melhor ter morrido no Egito. Qual é a visão de Faraó? Faraó diz, eles estão embaraçados. Diante deles tem o mar. O que é que eles poderão fazer contra o meu exército, cheio de carros, cheio de soldados? Serão presas fáceis. Voltarão a ser escravos. A economia do nosso país continuará sendo a mesma coisa. E certamente eu vou dar trabalho ainda mais pesado para eles não quererem fazer isso de novo. Essa era a visão de Faraó e de seus soldados. Mas qual era a visão de Deus? Porque em meio às nossas perseguições, irmãos, nós nunca podemos nos esquecer disso. Nós temos a nossa visão do problema. E a gente sempre vai enxergar o problema de um jeito maior do que deveria. Sempre. Faz parte da nossa natureza humana. Mas, além da nossa visão, meus irmãos, existe também a visão de Deus. Porque Deus vê o nosso problema de uma forma que nós não vemos. E a mesma coisa acontecia aqui. Porque enquanto o povo de Israel pensava uma coisa, enquanto o Faraó e os seus soldados pensavam outra, Deus ele estava olhando de cima e falando isso. É exatamente isso que eu quero. Faraó está caindo na armadilha que eu preparei para ele, e o povo verá o meu poder agir sobre eles de camarote. Porque não havia outra forma de o povo de Israel poder visualizar melhor essa situação de livramento do Senhor do que diante do mar. E essa é a primeira lição, meus irmãos, pela qual nós não devemos nos embaraçar, porque Deus sempre está conosco. Deus sempre tem a melhor visão para o nosso problema. Deus nunca está embaraçado. Todas as coisas sempre estão dentro do controle do Senhor. E nós sabemos o final da história. Nós sabemos que quando Deus falou com Moisés,
O anjo que estava acompanhando o povo, ele foi para de trás da nação. E ali o anjo, ele embaraçou o exército de Faraó. Foi uma cortina de areia que se levantou lá, o anjo fez o trabalho dele. E aí os egípcios não podiam ver o que estava acontecendo. Os egípcios ficaram embaraçados e diante do povo Deus abre o mar para que eles passem a seco. Ou seja, aquilo que era um problema diante do povo se tornou a solução. Porque, meus irmãos, esse é o poder do nosso Deus. Existe um determinado pensamento teológico que nós não aprovamos, que nós não concordamos, que fala de uma soberania do Senhor, que é uma soberania que beira a injustiça. Uma soberania muito determinista. Uma soberania que vai ferir o caráter do nosso Deus. Não, nós não cremos nesse tipo de soberania. A soberania que nós cremos do Senhor vai muito além, é muito mais poderosa do que isso. É a soberania de que quando o problema se levanta diante de nós, Deus tem poder para transformar o problema em solução. O mar era um problema, virou a solução. José, que tornou-se príncipe do Egito, foi vendido como escravo, aquilo era um problema, mas anos depois aquilo se fez em solução, porque pelo fato de ter sido vendido como escravo, vivido tudo o que viveu, chegou a ser o segundo no Egito, e com isso ele pôde preservar a vida de toda a sua família. Agora, como estaria a família de José se ele tivesse se embaraçado ao longo do seu processo? E não foi somente a perseguição dos irmãos que ele sofreu. Ele sofreu depois a perseguição de Potifar. Foi para a cadeia. E lá, na prisão, ele foi esquecido. Ele foi perseguido, meus irmãos, a vida inteira. Mas Deus é tão poderoso e soberano que transformou o mal em bem. Nós não devemos nos embaraçar, meus irmãos. Deus está conosco. E tudo aquilo que se levanta diante de nós como sendo um problema, Deus tem poder para reverter essa situação. Deus tem poder para fazer o mal se transformar em bem na sua vida. Portanto, confiemos. Confiemos nesse poder maravilhoso do Senhor, nessa habilidade tão preciosa que Deus, e somente Deus tem, de fazer de problemas soluções. E o que é melhor? Nós lemos aqui no versículo de número 4. Porque é que Deus transforma os nossos problemas em soluções. O versículo 4 vai nos dizer: e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado. Em quem? Faraó era o problema. E em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Meus irmãos, nós já dissemos e já ouvimos isso muitas vezes aqui no púlpito da nossa igreja. E isso é uma realidade e que deve ser dita de novo. As dificuldades que se levantam diante de nós não são para nos embaraçar, mas são para mostrar o poder de Deus e a sua glória operando em nossas vidas. E nós precisamos ter essa certeza fixada em nossos corações, porque isso nos ajudará dia após dia, inclusive a nós não nos embaraçarmos em qualquer que seja o deserto. Mas há uma segunda lição que nós podemos aprender nesse trecho, que é a de que o pânico não pode nos embaraçar. Eu também sei que em meio às dificuldades que se levantam diante de nós, por conta da nossa humanidade, das nossas fraquezas, limitações humanas, nós podemos, sim, nos desesperar. E aqui, meus irmãos, está falando com vocês alguém que é muito novo, que ainda tem muita coisa para viver, mas que já passou essa situação, mesmo como crente. Em situações na minha vida, eu já me embaracei. Por conta de prestar mais atenção no problema, eu acabei me embaraçando e passando por muitas dificuldades.
e momentos em que, infelizmente, a fé vacilou. E não falo isso com nenhum orgulho, não, meus irmãos, de verdade. Mas eu falo isso para mostrar que nós somos humanos. E nós estamos sujeitos, sim, a esse tipo de coisa. Mas eu aprendi, e eu tenho aprendido, que eu me desesperei nesse momento, eu fraquejei nesse momento porque cometi o mesmo erro que o povo de Israel. Porque enquanto o povo de Israel olhava e seguia a coluna de nuvem, a coluna de fogo, enquanto o povo estava indo e olhando na direção que Deus estava, o povo estava firme, o povo estava convicto, o povo seguia adiante em direção ao deserto. O povo sabia o que é que significa, ou o que é que significaria uma viagem no deserto. Nós, hoje, não fazemos ideia de como é uma vida no deserto. Mas aquele povo, meus irmãos, naquela época sabia, eles conheciam. Então eles estavam olhando, e mesmo sabendo que haveriam as dificuldades do deserto, eles olhavam para Deus e continuavam. Eles seguiam, mas porque estavam olhando para o Senhor. Tudo veio por água abaixo quando eles voltaram seus olhos para trás. Eles viram o exército de Faraó. E olha como isso é terrível. Eles tiraram o foco do Senhor para olhar para trás. Quando eles voltaram a olhar para frente, eles não viam mais Deus. O que é que eles viam? O mar. Tirar o foco do Senhor faz com que nós nos embaracemos. Não podemos, irmãos, tirar o foco do Senhor. Eu aprendi isso. Eu percebi ao longo da minha jornada que em alguns determinados momentos da minha vida em que eu passei uma dificuldade muito grande, foi porque eu tirei os olhos do Senhor e passei a olhar somente para o problema. E comecei a buscar à minha volta a solução para o problema, quando o segredo era voltar a olhar para o Senhor. Olhar para o Senhor é a lição que nós aprendemos com a nação de Israel. Enquanto olhamos, o deserto, meus irmãos, é simplesmente mais uma etapa. Mas quando nós tiramos os olhos do Senhor, o deserto vira para nós motivo de embaraço. Nós precisamos nos lembrar disso. E precisamos, meus irmãos, nos esforçar para olhar para o Senhor. E a palavra de Deus, ela tem muitas expressões que nos motivam e nos incentivam a continuar olhando para o Senhor. Expressões essas como: não temas. A palavra de Deus diz várias vezes: não temas. A palavra de Deus vai dizer: não te assombres, que é uma forma diferente de falar: não tenha medo, não fique assustado. A palavra de Deus diz: não te deixarei. Promessas do Senhor. A palavra de Deus diz: não te desampararei. Olha só. Não estaremos desamparados no meio do deserto. A palavra de Deus vai dizer: não recolherei a minha mão. Ou seja, aquele que precisa de ajuda, Deus continua com a sua mão estendida. A palavra de Deus diz: eu te ajudo. E que ajuda melhor nós poderíamos querer, meus irmãos, do que a ajuda do Senhor? E a palavra de Deus diz: eu te ajudo. A Bíblia diz: eu te sustento. E muitas vezes nós estamos condicionados, meus irmãos, em pensar em sustento como sendo algo físico somente. E eu sei que isso é importante. Todo mundo precisa comer. Eu acho que foi uma vez o pastor Josué pregando, eu acho, que ele falou uma coisa que eu falei: meu Deus, como isso é verdade. Ele falou: meus irmãos, todo mundo que está aqui só passou fome na vida quando o almoço atrasou. Eu nunca tinha me deparado nessa realidade. Nunca tinha me deparado com essa realidade. Quantas vezes eu em casa, morrendo de fome e sentindo o cheiro da comida. Eu estava morrendo de fome porque estava sentindo o cheiro da comida. É por isso. O almoço ele atrasou um pouquinho aquele dia.
Mas o nosso sustento diário, Deus nos dá. Todo dia Deus nos sustenta, meus irmãos. E venhamos e convenhamos. Eu sempre lembro muito do pastor Josué nessas situações. Porque quando a gente almoça, a gente tem feijão, arroz, os etcéteras e a banana nanica. A gente tem. Mas é isso todo dia? Não, o povo de Deus é abençoado. Tem dia que é arroz e feijão, tem dia que é macarrão, tem dia que é lasanha. Tá vendo? Tá vendo? Meus irmãos, Deus cuida de nós de uma forma tão maravilhosa. E às vezes o problema, ele arrebata do nosso coração essas promessas. É por isso que eu não gosto de olhar para a nação de Israel e condenar o povo. Pastor, que povo infiel, que povo incrédulo. 10 pragas. Ou melhor, 10 pragas. 10 pragas que Deus mandou. O povo viu Deus realizar milagres no meio do Egito. Naquela nação. Pouco tempo atrás, Deus fez o que fez e agora eles já estavam murmurando. Oh, meus irmãos, eu tenho um cuidado tão grande em fazer isso. Porque eu não preciso nem lembrar do dia de ontem. Eu posso só pensar no fato de que eu deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Isso já é algo tão maravilhoso e milagroso como as 10 pragas no Egito. E às vezes, usando uma frase aqui do meu amigo pastor Carlos Júnior, às vezes a gente acorda arrependido de não ter morrido à noite. Só porque acordou. A gente acorda bravo porque acordou. Confessemos o pecado, meus irmãos. A gente sabe que não é todo dia, mas às vezes acontece. Aí às vezes a gente reclama, sendo que Deus tem nos abençoado desde o momento que nós estávamos dormindo. Aí a gente acorda e vai tomar café e fala, puxa, mas só tem pão e manteiga hoje. Puxa vida, meus irmãos, às vezes a gente age exatamente como a nação de Israel. Por isso que nós precisamos manter essas promessas vivas em nossos corações. Nós precisamos nos lembrar sempre de cada uma dessas coisas. Porque quando nós nos lembramos disso, meus irmãos, o pânico não vai nos embaraçar. Tudo o que precisamos nós temos no Senhor. Seja sustento físico, nós temos. Sustento espiritual, louvado seja Deus, nós temos. E Deus é a única fonte de sustento espiritual em nossas vidas. Não existe outra. Podemos procurar em qualquer outro lugar, em qualquer outra pessoa. Nós não encontraremos. Mas se nós buscarmos no Senhor, nós teremos exatamente aquilo que nós precisamos. Além daquilo que pedimos e pensamos. Porque é assim que é a forma de Deus agir. Se precisamos de sustento emocional, Deus nos dá. Nós podemos buscar a presença do Senhor e Ele sustenta, meus irmãos, os nossos corações, a nossa alma. Portanto, que aprendamos com a nação de Israel. Os problemas serão reais em nossa vida, sempre. Esse mundo, meus irmãos, ele está afundado em problemas. E por enquanto nós estamos aqui. Mas haverá um dia em que nós seremos resgatados desse lugar, para nunca mais termos problemas, e para desfrutarmos, meus irmãos, da presença de Deus eterna de uma forma plena, sem a interferência do pecado. Mas enquanto isso não acontece, não nos embaracemos, confiemos no Senhor de nossas almas, que Ele nos abençoe. Convido você a baixar a sua cabeça, para nós termos um tempo de oração nesse momento. Deus guiou o pastor Fernando para trazer essa mensagem. E eu sei de muita gente aqui que passa por lutas, que passa por dificuldades, que de repente não vê uma solução. Mas nessa manhã quer dizer, Senhor, me ajude a confiar mais no Senhor.
Se essa é a sua situação, eu convido você a ficar em pé. Há alguém assim? Me ajude a confiar mais. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém, amém, amém. Eu estou vendo lá na galeria, estou vendo aqui embaixo. Glória a Deus, estou vendo. Me ajude a confiar mais. Amém, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Há mais alguém? Agora de repente você está aqui e não vê rumo nem sentido na sua vida. Saiba, Jesus é o rumo, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. E Jesus quer te ajudar. Você que ainda não confessou Jesus como Senhor de sua vida, não sabe para onde você vai depois que partir desse mundo, mas entendeu pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, que Jesus desata todo o embaraço, e Jesus salva, e Jesus guia, e Jesus leva para a terra prometida. Você que quer confessar Jesus como Senhor de sua vida, eu convido você a levantar a sua mão. Há alguém assim? Em nome de Jesus, levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Eu vi, amém. Eu ainda não sou um crente no Senhor Jesus, mas eu quero confessar Jesus como Senhor de minha vida. Há mais alguém? Em nome de Jesus, levante sua mão. Há mais alguém? Em nome de Jesus. Convido a todos a ficarem em pé neste momento, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor. E, ó Pai, pessoas ficaram em pé, Senhor, dizendo que precisam da ajuda do Senhor para confiar mais no Senhor. E nós vamos cantar um hino e vamos convidar todas essas pessoas a chegarem até aqui. Assim também, ó Pai, como a senhora que levantou a sua mão dizendo que quer Jesus como Senhor, nós também vamos convidá-la a chegar até aqui, ó Pai. E que em nome de Jesus, o Senhor opere grandes maravilhas nessa manhã aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Amém.